Como eu vim aqui, fui convocado para responder perguntas ao relator do processo e aos conselheiros, eu prefiro que você, ou Vossa Excelência, melhor assim, me faça. Prefere, então, que o relator comece. Isso. Então, vamos lá. Com a palavra, senhor relator. Vossa Excelência pode esclarecer sobre o vínculo que possui com o deputado Jair Bolsonaro? O único vínculo que eu possuo com o deputado Jair Bolsonaro é o vínculo que eu possuo com Vossa Excelência. Nós somos colegas de parlamento, somos colegas de legislatura. Fomos eleitos para a 55ª legislatura e aqui estabelecemos relações políticas. Na minha perspectiva, são sempre relações políticas. Não tenho relação pessoal com esse senhor, não tenho convivência pessoal com ele, não visito a casa dele nem ele a minha, e os momentos que eu encontro com ele são aqui, no parlamento. Vossa Excelência responde ou já respondeu a outras representações perante este Conselho de Ética? Em caso positivo, quais foram as acusações e os respectivos resultados? Bom, eu respondi a outras ações do Conselho de Ética, mas é bom deixar claro que nenhuma delas por desvio ético, por desvio de conduta ética. Tanto que todas as representações foram arquivadas. A primeira representação foi porque um deputado me chamou de escória humana. Vou repetir. Um deputado me chamou de escória humana no plenário da Câmara e eu respondi a ele que eu não sou escória humana, que há outras pessoas que são capazes de ser classificadas como escória humana, como aquelas, por exemplo, sobre as quais pesam acusações de roubo de dinheiro público. Então, foi uma reação a um insulto proferido contra mim, e um insulto com um viés bastante, como dizer, de má fé, porque ele, além de me chamar de escória humana, ele deturpava de maneira deliberada os meus projetos de lei, e eu reagi. E esse conselho arquivou. O segundo foi por causa de uma publicação no Facebook. Parece até brincadeira que eu tenha vindo parar no Conselho de Ética por uma publicação no Facebook em que eu não ofendia ninguém especificamente. Mas alguns deputados se sentiram ofendidos com a minha publicação, e era uma publicação acerca do assassinato em massa ocorrido em Orlando, nos Estados Unidos, em que um assassino matou vários homossexuais. Era um texto sobre esse assassinato que eu acho que deveria incomodar qualquer pessoa que se diga humana, qualquer pessoa que se diga a favor da vida deveria se incomodar com aquele assassinato em massa. E nesse texto eu dizia que esses assassinatos eles são precedidos por discursos de ódios que desqualificam a comunidade LGBT em todo o mundo. E aí, deputados se sentiram incomodados com a minha publicação e representaram contra mim no Conselho de Ética. Mais uma vez, foi arquivado. Nenhum dos dois casos trata-se de ferir o decoro parlamentar, nem de uma conduta antiética. Eu nunca roubei dinheiro público, eu nunca participei de esquemas de corrupção, eu nunca menti no parlamento. Então, não havia razão. Tanto é que esse Conselho, de maneira muito justa, arquivou os dois processos. Aliás, Vossa Excelência me permite uma questão? Eu acho que todos nós deveríamos nos perguntar como é que um deputado, como eu, que tem uma conduta ética, né, que tem um reconhecimento pelo trabalho que eu faço, as pessoas podem até divergir da minha agenda política, e é o direito delas na democracia divergir da minha agenda política. Uma agenda em favor de direitos humanos de minorias, é todo o direito delas. Mas eu não feri a ética, nem feri a conduta ética em nenhum momento. Nunca me envolvi, nem estou envolvido em esquemas de corrupção, não sou citado na Lava Jato, nada. No meu segundo mandato não pesa sobre mim nenhuma acusação desse tipo. Nem nunca menti em plenário, nunca menti para o Conselho de Ética. Entretanto, eu já fui representado 2 vezes no Conselho de Ética. Eu acho que nós deveríamos nos perguntar por quê. E se há uma relação entre essas 2 representações e o fato de eu ser o único parlamentar abertamente homossexual do parlamento brasileiro. Entre os 513, eu sou aquele único. E justamente esse único deputado foi parar no Conselho de Ética 2 vezes por razões que não dizem respeito à quebra do decoro nem ao ferimento da ética. Tanto é que o Conselho, de maneira justa, arquivou os 2 processos. A gente tem que se perguntar por que isso, né? Será que os meus adversários políticos não estão se valendo, se instrumentalizando de representações contra mim? É uma pergunta que a gente talvez tenha que se fazer. Gostaria que Vossa Excelência relatasse exatamente o que aconteceu no momento dos fatos. Senhor relator, aqueles fatos, eles têm um contexto e eles têm uma história. E não podemos falar deles sem falar da história e sem falar do contexto. Primeiro eu vou falar da história. Desde o meu primeiro mês
do meu primeiro mandato. Eu fui eleito em 2010 e iniciei a 54ª legislatura em 2011. Desde o primeiro mês do primeiro mandato, eu sou difamado de maneira orquestrada nas redes sociais, com injúrias e calúnias movidas por homofobia. As minhas redes sociais são atacadas diuturnamente por pessoas que colocam como hashtag, que é uma expressão que a gente usa para falar de determinadas chaves e expressões na internet, que usam como hashtag Bolsonaro 2018. Então, claramente, são pessoas, se não ligadas diretamente a ele, são pessoas estimuladas por ele. Além dessa difamação, que já dura 6 anos, uma difamação orquestrada, que não está circunscrita à internet, ao ambiente das redes sociais, essa difamação também veio parar nessa casa. Esse deputado já espalhou pelos corredores da Câmara um panfleto em que ele não só me insultava a partir da minha homossexualidade, como ele fazia ilações acerca da sexualidade da presidenta Dilma Rousseff, distribuídos aqui, nos corredores da casa. Esse deputado já me chamou de cu ambulante, e me perdoe ter que dizer isso aqui. Não é nada confortável para mim ter que repetir isso na frente de Vossa Excelência. Ele me chamou de cu ambulante nos microfones dessa casa. Esse deputado já me chamou de queima-rosca nos microfones dessa casa. E já escreveu num cartaz e publicou uma foto em que ele dizia que o parlamento não era padaria, numa referência a queima-rosca. Esse deputado, numa audiência pública, já disse para um cidadão que estava acompanhando a audiência pública que ele dava o cu e o pai dele também. Bom, são 6 anos de violência homofóbica, simbólica, contra mim e de difamação. E eu nunca respondi a esse cidadão com violência. Nunca. Nem nunca tratei ninguém, nenhum deputado. Os deputados podem ter, eles podem não gostar de mim, eles podem reclamar da minha maneira de defender a minha agenda, os argumentos que eu levanto, da minha postura. Eles podem fazer qualquer acusação, mas eles não podem me acusar de que os tratei mal, de que os insultei, de que recorri a ofensas contra eles. Nenhum pode dizer isso, nem mesmo este senhor que me ofende. A partir de meados de 2013, o Brasil mergulhou num clima de polarização que se traduziu numa violência política e numa intolerância contra as posições políticas de algumas pessoas nesse país. Deputados eram insultados em aeroportos, em restaurantes, vídeos difamatórios com esses insultos eram feitos na internet. Havia uma criminalização clara das pessoas de esquerda, das pessoas socialistas, das pessoas que defendem posições políticas que não são as posições liberais nem neoliberais e tampouco as posições fascistas. Esse clima de violência política veio num crescendo. Vossa Excelência está registrando. Esse clima veio num crescendo aqui e começou a se manifestar também aqui na Câmara dos Deputados. Vossa Excelência acompanhou os meses que antecederam ao processo de impeachment da presidenta Dilma. E Vossa Excelência também acompanhou a todo o espetáculo montado para aquele dia, a passarela que foi construída, a transmissão ao vivo e todo o clima que se estabeleceu no dia da votação. Vossa Excelência é testemunha de que nós caminhávamos na passarela até o microfone para proferir o nosso voto em cadeia nacional e, ao mesmo tempo, cercado de uma turma de deputados que reagiam aos nossos votos, com aplausos, com apupos, com vaias e com insultos. Naquele dia, quando eu saí para votar, para proferir o meu voto, era a bancada do Rio de Janeiro que estava votando, a minha letra é com J, antes de mim votaram a deputada Jandira Fegali e o deputado Jair Bolsonaro. Pouco antes do meu voto, o deputado Jair Bolsonaro dedicou o seu voto a favor do impeachment da Dilma a um torturador, um dos piores torturadores da ditadura brasileira, que chegou a usar como técnica, método de tortura, introduzir ratos em vaginas de mulheres. Esse torturador foi saudado pouco antes do voto. Para escândalo meu, pelo menos para mim, que tenho um apreço pela dignidade humana e que acho que esse país deve fazer valer os tratados internacionais de direitos humanos dos quais ele se tornou signatário. E, para mim, a tortura é um crime de lesa humanidade. Então, eu ouvi aquele voto e fui logo depois chamado a proferir o meu voto. Qualquer pessoa que veja a cena do meu voto percebe que há um momento, quando eu chego no microfone, que eu paro, cruzo os braços e olho para o lado. E eu faço isso porque, junto das vaias, era dito: viado, sai daí, viado.
eu parei, olhei e proferi o meu voto. E quando eu voltei, estava caminhando em direção ao meu lugar, eu vi queima-rosca. Sai, queima-rosca. E eu virei para ver quem era. E quando eu olhei, era o deputado Jair Bolsonaro, que olhou para mim e fez: tchau, querida. Eu não sei se Vossa Excelência já se colocou no lugar de alguém que nasce e cresce sob o signo da injúria. A primeira vez que eu ouvi a palavra viado na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. Eu não sabia o que era ser viado, mas eu ouvi de um homem adulto que uma pergunta se eu era viado ou se eu era estudado, aos 6 anos. De lá para cá, isso nunca desapareceu do horizonte da minha vida. Não sei se Vossa Excelência já se colocou na pele de uma pessoa de pele preta, negra nesse país. Quando ela entra no ônibus e uma pessoa se recusa a sentar do lado dela porque acha que ela é ladrão, automaticamente. Nós, os grupos difamados, toleramos muita coisa nessa vida. E eu tolerei 6 anos esses insultos. E naquela hora, tomado de uma reação que eu nem mesmo esperava que eu fosse ter, porque corre nas minhas veias sangue humano e não sangue de barata, eu cuspi na cara daquele fascista. Porque foi mais forte do que eu. Se Vossa Excelência me perguntasse antes daquele clima, antes daquele dia, se eu seria capaz de cuspir numa pessoa, talvez eu dissesse que não. Não, certamente eu diria que não. Porque eu nunca cuspi em ninguém, eu nunca levantei a mão. Nem mesmo quando eu era vítima de violência física no colégio, por causa da minha homossexualidade, eu reagia com violência contra quem me batia. Nunca cuspi em ninguém e diria certamente: não vou cuspir, não cuspiria. Mesmo sabendo que no gueto de Varsóvia, os judeus humilhados pelas tropas nazistas, desarmados e diante da desproporção de força, cuspiam como forma de reação àquilo. Mesmo sabendo disso, eu diria para Vossa Excelência que eu não cuspiria. Mas naquele momento, naquele clima de violência política que nós estávamos experimentando, com o país dividido literalmente, a esplanada dos ministérios dividida por um circo montado para a transmissão do impeachment, naquelas circunstâncias, eu cuspi no deputado como uma reação a essa violência. A minha cuspida foi uma reação e não uma ação. No caso do cuspir, a gente viu um vídeo aqui que a gente mandou até para análise, onde aparece Vossa Excelência embaixo escrito como se fosse uma tradução dizendo: vou cuspir no Bolsonaro. Esse vídeo, você confirma esse vídeo? Vossa Excelência confirma esse vídeo? É real? Bom, é óbvio que não. Esse vídeo, olha, primeiro eu quero lembrar que um deputado que mentiu ao Conselho de Ética se encontra preso e teve o seu mandato cassado. Eu não minto, deputado. Eu não minto. Eu falo a verdade e pago um preço enorme por falar a verdade. A pessoa que apresentou esse vídeo sabe que cometeu um crime, porque ela apresentou um vídeo fraudulento, grotescamente fraudado, que qualquer pessoa com conhecimento mínimo de edição sabe que se trata de um vídeo fraudado. E esse vídeo é um documento público, porque ele toma imagens do plenário da Câmara e adultera de maneira deliberada, de forma a sugerir o que não existiu. O vídeo propõe que eu teria premeditado o cuspe ao inverter a ordem dos fatos, ao colocar uma cena que foi o final de todo o processo, quando eu chego para o Chico e o Chico vê o meu estado emocional e ele pergunta o que houve, eu disse: eu cuspi no Bolsonaro. A pessoa pega esse momento e coloca como se fosse o início dos fatos, como se eu tivesse dito para Chico que eu iria cuspir no Bolsonaro. Vou cuspir. Esse vídeo é um vídeo fraudulento, isso é um crime. Esse vídeo, sim, poderia estar sendo alvo de processos no Conselho de Ética. E, aliás, a pessoa que colocou esse vídeo no ar, que tornou esse vídeo público, diz, antes de apresentar o vídeo, que ele jamais cuspiria em alguém. E depois, as imagens reais, captadas pelas câmeras do plenário, mostraram ele me cuspindo. Então, trata-se de um vídeo mentiroso. Aliás, esse processo todo é movido a partir de um vídeo fraudulento, o que é, para mim, assustador.
Consta no vídeo que contém as imagens do fato que o deputado Jair Bolsonaro teria dito a Vossa Excelência a seguinte frase: tchau, querida, tchau, amor. Duas perguntas sobre essa frase. Vossa Excelência pode explicar se o deputado Bolsonaro se dirigiu com frase igual ou semelhante aos outros deputados que votaram contra o impeachment? E Vossa Excelência entendeu que a frase tchau, querida, tchau, amor referia-se exclusivamente à saída da então presidente da República do cargo que ocupava, ou havia alguma outra conotação? Nesse último sentido, qual conotação? Primeiro, ele não disse só tchau, querida, e tchau, amor. Ele falou queima-rosca, e quando eu virei, eu olhei e vi que era ele se referiu para mim, levantou a mão e falou tchau, querida. Não sou eu que estou dizendo, ele disse aqui ao Conselho de Ética, e eu volto a dizer, mentir para o Conselho de Ética é sério. Ele disse aqui no Conselho de Ética que ele não disse a mais ninguém essa frase, que ele só dirigiu essa frase a mim. Se ele quisesse se referir à presidenta Dilma Rousseff, ele teria dito isso a Jandira Fegali. Ele teria dito isso a qualquer outro deputado que votou contra o impeachment da Dilma Rousseff. Entretanto, ele escolheu dizer a mim e depois de me chamar de queima-rosca. Ele escolheu dizer a mim, Vossa Excelência talvez não saiba, mas uma das primeiras injúrias praticadas contra nós, homossexuais masculinos, é nos colocar na posição feminina, é usar os termos femininos para nos desqualificar, porque a homofobia ela tem a mesma origem no machismo e na misoginia, naquilo que teóricos sociais, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, historiadores chamam de ordem da dominação masculina e do patriarcado. Essa ordem da dominação masculina e do patriarcado coloca a mulher num lugar inferior. A mulher, historicamente, esteve numa posição inferior, numa posição em que ela é dominada pelos homens. Então, nós, homossexuais, para nos desqualificar, somos chamados de mulherzinha, somos tratados no feminino. Vossa Excelência já deve ter ouvido expressões como calma santa, para se referir a um homossexual masculino, ou trejeitos femininos para se referir a gente, a nós, os homossexuais masculinos. Essa é uma forma de nos desqualificar. Então, olhar para mim e dizer, ao fim do meu voto, depois de me chamar de queima-rosca, tchau, querida, não tinha qualquer referência a Dilma Rousseff. Tinha referência a mim, tão somente. E ele usou apenas e tão somente contra mim. Então, trata-se de uma motivação, uma frase usada com uma motivação homofóbica, como todas as outras que ele fez ao longo desses 6 anos. Algumas até muito mais graves. Tchau, querida, para mim é muito mais ameno, porque eu não acho... os homens heterossexuais podem até achar que me desqualifica me comparando à mulher. A mim não me desqualifica. Eu nasci de uma mulher. Eu tenho 2 irmãs que eu amo. Eu tenho grandes amigas, deputadas que eu admiro bastante, mulheres incríveis na história, mulheres incríveis que fizeram a história desse país. Então, me colocar no lugar de mulher não me desqualifica. Para mim, é honroso. Pode desqualificar na cabeça deles, na minha não. Eu nem acho que isso foi o problema, o tchau, querida. O problema para mim foi o queima-rosca antes. O problema para mim é a conotação dada ao tchau, querida. Né? Para ele era um insulto, para ele era uma desqualificação, para mim não é, mas para ele era. E isso é que importa, que para ele era uma desqualificação homofóbica. Na representação também é citado a tua oratória, quando você se dirige aos colegas como canalhas. Pode explicar direito essa frase, canalhas? Posso sim. Se alguém vai votar num processo de impeachment que vai definir os rumos de uma nação com mais de 200 milhões de habitantes e extensão territorial continental como o Brasil, quando alguém vai votar, essa pessoa deveria ser respeitada, sobretudo se tratando de autoridade da República, eleita com 145 mil votos. 145 mil votos, o 7º mais votado da bancada do Rio de Janeiro. Eu e o país e os meus eleitores mereciam algum respeito. Na hora de chegar ao meu microfone, eu não deveria ser vaiado e ter ouvido sai viado. Para mim, quem age assim, deputado, é canalha. E volto a dizer, o canalha também foi uma reação. Me lembro que quando, antes mesmo de João Goulart sair do país, quando um deputado toma a tribuna e decreta que a presidência está vazia, também Ulisses Guimarães, um dos pilares da nossa democracia hoje, saudado, gritou em alto e bom som: canalhas, canalhas.
tratava-se também de uma reação. E também, por incrível que pareça, naquela ocasião, um outro deputado também se valeu do cuspe como uma reação. As histórias têm coisas curiosas, né? Cíclicas. Foi isso que aconteceu. Eu estou satisfeito, presidente.